Olá, sejam bem-vindos! Já pararam para pensar que a nossa vida é como uma grande jornada de crescimento? Pois é, hoje a gente vai explorar como qualquer pessoa pode se tornar o protagonista da própria história, transformando, os desafios em conquistas. A jornada para a excelência, ela começa com um único passo. Vamos descobrir qual é. E a grande questão é essa, né? Como assumir o controle e virar o personagem principal da própria vida? Olha, a resposta pode surpreender. Não é sobre nascer com um talento especial ou, ter sorte. É sobre construir, dia após dia, uma mentalidade e práticas que fortaleçam a gente. Então, a nossa jornada como protagonistas começa exatamente aqui. A capacidade de encarar os desafios que aparecem não é o destino, mas sim uma construção. E como em toda grande construção, a gente precisa das ferramentas certas para edificar nosso caminho, né? E aqui está a primeira grande ferramenta, a autoconfiança. E veja bem, ela não é algo que a gente simplesmente tem ou não tem. É uma prática. É o resultado direto das nossas ações. Sabe quando a gente organiza o dia, cultiva relações saudáveis, cuida de si? Cada uma dessas pequenas atitudes vai construindo aquela autoestima que tira a gente da plateia e nos coloca no centro do palco. E por falar em ferramentas, vamos dar uma olhada num conceito bem antigo, mas que é incrivelmente poderoso: as virtudes. Elas são a base, os instrumentos fundamentais que permitem que a gente cresça e busque a excelência em tudo o que faz. Tá, mas o que é exatamente uma virtude? Pensa assim, é um traço moral, é a excelência do nosso caráter. Em outras palavras, é a atitude que a gente escolhe ter diante de uma situação. É a nossa resposta consciente aos desafios que a vida nos apresenta. E o mais fascinante é ver como essa ideia atravessou milênios. Lá para os antigos filósofos gregos, a virtude era excelência moral na busca pelo bem. Hoje, a psicologia positiva vem e, pumba, confirma cientificamente que as virtudes são um caminho comprovado para a felicidade e para o equilíbrio. E a pessoa por trás dessa ponte entre o antigo e o moderno é Martin Seligman. Ele pesquisou diversas culturas, religiões no mundo todo e encontrou uma coisa fascinante: 6 virtudes que são universais. Elas estão em todo lugar e servem como um guia para uma vida com mais satisfação. E agora, vamos conhecer o núcleo do nosso kit de ferramentas. Estas são as 6 virtudes universais que o Seligman identificou. Pense nelas como as forças centrais para essa jornada pessoal. Então, vamos a elas. O saber, que é essa busca sem fim por conhecimento. A coragem para enfrentar o medo. A humanidade, que é a capacidade de amar e ser amado. A justiça, o senso de equidade. A moderação, que é o autocontrole. E a transcendência, a conexão com algo maior. E o mais importante, cada uma delas é praticada através das nossas forças pessoais, como curiosidade, perseverança e gratidão. E olha só, dentro da virtude da coragem, a gente encontra um superpoder essencial, especialmente na vida de estudante: a resiliência. É aquela força que permite navegar por provas difíceis, pressões, mudanças, se adaptar para superar os obstáculos. É o que mantém a gente firme no caminho, mesmo quando ele fica bem difícil. Esse exemplo aqui ilustra perfeitamente como uma virtude se transforma em ação. O medo de falar em público é real, muita gente sente, mas a coragem não significa não sentir medo, significa agir apesar do medo. É usar essa virtude como um músculo para encarar o desafio, subir no palco e encontrar a própria voz. Certo. Agora que a gente conhece as nossas ferramentas internas, como é que as usamos para construir o futuro que queremos? Vamos transformar a sabedoria das virtudes no mapa prático e com base científica para alcançar nossos objetivos. Em 2015, uma pesquisa liderada pela doutora Gail Matthews, lá na Dominican University, investigou o que realmente funciona para a gente atingir metas. A descoberta foi surpreendentemente simples, mas, com um poder de transformação imenso. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a diferença crucial. As pessoas que só ficaram pensando nos seus objetivos tiveram uma taxa de sucesso muito, mas muito menor do que aquelas que fizeram algo a mais. Elas escreveram as metas. A diferença é gritante. Então, aqui está a chave. O simples ato de colocar os objetivos no papel cria um compromisso poderoso. Transforma um desejo meio vago em um plano concreto. Escrever exige disciplina, gera clareza, e isso aumenta drasticamente as chances de sucesso. É a virtude se transformando em estratégia.
E isso nos leva à nossa ideia final. A conquista da excelência não é um destino, sabe? Não é como chegar no topo de uma montanha e pronto, acabou. É uma jornada contínua, é uma escalada diária de autodesenvolvimento. Vamos resumir o que a gente viu aqui. As 6 virtudes universais, elas funcionam como uma bússola moral, guiando as decisões. A resiliência é a força para continuar quando o caminho fica difícil. E as metas, escritas de forma clara, são o nosso mapa para o futuro. Com essas ferramentas em mãos, a jornada é toda pessoal. A pergunta que fica não é se dá para começar, mas como. Então, fica a reflexão. Qual será o primeiro pequeno passo a ser dado ainda hoje nessa jornada para se tornar protagonista da própria vida?